Boa tarde a todos. Meu nome é Graziela e essa aqui é a Anaíses. Hoje nós ficamos responsáveis pela discussão dos casos clínicos do pré-natal de alto risco e nós escolhemos a discussão do tema crise convulsiva no ciclo gravídico puerperal, sob orientação do professor Mário Dias. A Ana vai começar apresentando o caso clínico para a gente. Então, a nossa paciente é RCR, de 44 anos, é uma gestante, gesta 2, com um aborto prévio. Ela fazia um acompanhamento no CEMEF, Centro de Medicina Fetal, por dilatação bilateral da pelve renal, mais megureter, mais adraminia, e acabou desenvolvendo uma hipoplasia pulmonar. Durante o pré-natal, ela teve um diagnóstico de RAG, de doença hipertensiva gestacional, e ITU de repetição. Ela foi admitida para interrupção da gestação no dia 3 de junho de 2026, com 36 semanas e 6 dias de idade gestacional, com a proposta de interromper às 37. De história patológica pregressa, ela nega comorbidades, cirurgias, alergias, tabagismo, etilismo e uso de substâncias. Não tinha nada que chamava atenção. De medicamentos, ela fazia uso de metildopa 500 mg de 12 em 12 horas, e foi iniciada. Ela também fazia uso de nitrofurantoína em dose profilática. De história familiar relevante, ela tinha uma irmã com DMG e hipertensão gestacional e uma avó com câncer de útero, mas sem outras histórias de malformações fetais ou síndromes. Na HGO, ela teve uma menarca aos 13 anos, ciclos regulares, parceria fixa há 2 anos, nunca tratou ISTs, era portadora de miomatose uterina e tinha um citopatológico de colo uterino normal. Na primeira gestação, ela teve um abortamento espontâneo com 8 semanas que precisou de curetar, mas não teve nenhuma intercorrência no procedimento. De propedêutica pré-natal relevante. Os exames laboratoriais sempre foram normais durante o pré-natal. Ela só tinha alterações de uroculturas e por isso ela começou a fazer o tratamento profilático. E ela tinha também uma propedêutica de pré-eclâmpsia na data da admissão hospitalar dela, que era normal. No final da gestação, ela começou a ter o descontrole hipertensivo, foi diagnosticada com hipertensão gestacional, mas tinha essa propedêutica normal antes do parto. Ela tinha ultrassons que começaram a demonstrar alterações do sistema urinário fetal, e acabou levando ao diagnóstico de megureter bilateral, alterações da bexiga, alterações do parênquima renal, adraminia e hipoplasia pulmonar. O último ultrassom fetal que ela fez foi com 33 semanas e 1 dia. Tinha um peso no percentil 85, um CA aumentado, um Doppler normal e não tinha líquido amniótico mais, adraminia. E hipoplasia pulmonar provável e mantidas as alterações renais. A interrupção da gestação ficou para o dia 6 de 6 de 2026. Foi por volta das 37 semanas, não me engano, 37 semanas e 2 dias, que ela ficou aguardando a data uma vaga na neonatologia e ficou internada nesse período. Quando ela chegou para a internação, ela estava com um pico pressórico, uma pressão um pouquinho aumentada, quando foi solicitada a propedêutica de admissão, que veio normal. No procedimento, o neném nasceu com Apgar de 6 para 8, no período da manhã, 11h59. Teve um sangramento aumentado por conta de hipotonia uterina, que foi corrigida com 20 unidades de ocitocina e 1 grama de ácido tranexâmico sem outras intercorrências. Mais ou menos 1h30 depois do horário de nascimento, o plantão foi comunicado que a paciente apresentou um episódio de convulsão com duração de 1 minuto. O anestesista realizou 1 miligrama de midazolam e, nesse momento, a gente tinha uma pressão de 130 por 80. E ela apresentou uma hipoxemia também. Foram iniciadas as medidas de suporte e realizada oxigenação por máscara não reinalante também. Ela ficou monitorizada por esse tempo. Foi iniciado o sulfato de magnésio em dose de ataque mais bomba de infusão por suspeita de eclâmpsia. E foi solicitado também propedêutica HELP e uma TC de crânio de urgência.
Nesse período de 14 a 18h50, ela manteve o nível de consciência e tinha múltiplas aferições de pressão arterial de 140 por 90, não teve picos além disso. Às 18h50, a equipe de neurologia comunicou que a ATC de crânio de urgência tinha uma alteração que sugeria hemorragia subaracnoide. Ela foi encaminhada para o CTI para monitorização e saiu também o resultado da propedêutica HELP. Os exames de sangue vieram todos normais, mas ela veio com uma relação PC de 0,69, então fechou o diagnóstico de eclâmpsia nesse momento. Na TC de crânio vieram com as alterações de hiperdensidades compatíveis com hemorragia subaracnoide, e ela também fez uma arteriografia 3 dias depois, que foram identificados múltiplos focos de estenose em vasos de pequeno e médio calibre, principalmente na artéria cerebral média, e aí foi aventada também a hipótese diagnóstica de síndrome da vasoconstrição cerebral reversível. Na alta, a neurologia continuou acompanhando ela e sugeriu diversas orientações para evitar uma recorrência dessa síndrome, então evitar gatilhos, contraindicou o uso de inibidores da lactação e corticosteroides, foi prescrito levetiracetam 1 grama de 12 em 12 horas por 6 meses, fazer vigilância do risco isquêmico tardio por conta de novos picos da doença, manutenção de uma pressão arterial sistólica num intervalo ótimo, entre 110, com um pico máximo tolerado de 160, evitar ANES e opioides para dor, dar preferência para analgésico simples, fazer descanso como parte do tratamento e evitar a valsalva. Eles prescreveram agentes laxativos na alta, e ela não teve contraindicações a uma nova gestação, porque eles consideram que o caráter dessa síndrome é monofásico e tem baixo risco de recorrência, mas eles recomendaram só ter uma nova gravidez após liberação da equipe de neurologia. E aí, o desfecho materno. As hipóteses diagnósticas finais ficaram como sendo eclâmpsia no puerpério imediato, hemorragia subaracnoide e síndrome de vasoconstrição reversível. Ela recebeu alta em boas condições clínicas, foi encaminhada para a neurologia e para o nosso ambulatório de puerpério patológico. Foi prescrita metidopa, 500 mg de 12 em 12, e levetiracetam, 1 grama de 12 em 12, além da manutenção da curva pressórica domiciliar. O desfecho neonatal. O bebê nasceu com APGAR de 6/8, com respiração espontânea, mas com 4 minutos de vida ele apresentou cianose central e esforço respiratório. Foi iniciada a CPAP com aumento da titulação de O2 ao longo do tempo. Ele chegou a uma saturação máxima de 94%. A radiografia confirmou os achados dos ultrassons obstétricos de hipoplasia pulmonar e ele apresentou óbito no mesmo dia, às 18h35. Agora eu vou começar a discussão teórica do nosso tema, né, que é crise convulsiva na gestação e puerpério. Eu vou começar trazendo algumas definições. O que é, então, a crise convulsiva? Acontece uma descarga elétrica anormal, pode se originar em qualquer parte do cérebro, às vezes acomete mais de uma parte ao mesmo tempo, vai terminar no córtex cerebral e vai interromper a função normal do cérebro por alguns momentos. Geralmente é temporário, autolimitado, mas podem acontecer episódios sucessivos. As crises convulsivas podem ser divididas em generalizadas e focais. Nas generalizadas, os 2 hemisférios cerebrais são acometidos por essas descargas elétricas anormais, e na focal é uma parte única do cérebro que é acometido. As convulsões generalizadas podem ainda ser divididas em tônico-clônicas, que são essas bem características de crise convulsiva que a gente está acostumado a ver. Primeiro, o tônus muscular aumenta muito, tem uma rigidez, uma espasticidade, depois tem a perda da consciência com a queda, e em seguida vem os espasmos, as contrações musculares involuntárias. Pode acontecer liberação de esfíncter, pode ter mordedura de língua, pode acontecer trauma pelo impacto mesmo, se a pessoa não for protegida. Depois da crise, né, a gente tem um período chamado de pós-ictal. Essa pessoa vai ficar com um rebaixamento do sensório, às vezes com uma confusão mental, às vezes ficar responsiva. A ausência é outro tipo de convulsão generalizada,
Nesse tipo, a pessoa é como se ficasse fora do ar por alguns minutos. A própria pessoa geralmente não percebe que está sofrendo uma crise convulsiva, é mais percebido por quem está perto, os parentes, a família. É mais comum em crianças e pode ter impacto no desempenho escolar. Tem também as crises mioclônicas e atônicas, que são menos comuns. Nas mioclônicas, é um grupo de músculos ou vários grupos de músculos que vão apresentar contrações involuntárias repetidas e provocam os chamados tiques, né? Ou movimento mastigatório, ou movimento ocular, ou movimento de um ou de ambos os membros. E temos as crises atônicas, em que acontece uma perda súbita do tônus muscular e a pessoa invariavelmente vai cair de forma súbita, mas ela não perde a consciência. As convulsões focais, as manifestações vão variar de acordo com a área do cérebro que é atingida, ela varia amplamente. E se ela for uma convulsão simples, a pessoa não vai perder a consciência, e se for uma convulsão complexa, ela vai perder a consciência, mas não é porque os dois hemisférios foram acometidos. É só porque a parte em que aconteceu a descarga elétrica normal é responsável pelo controle da consciência. Agora, falando, né, do nosso público de interesse, que é a mulher no ciclo gravídico puerperal, a gente tem algumas etiologias para as crises convulsivas. A de longe mais importante é a eclâmpsia, por isso eu deixei ela destacada aqui em cima. Toda mulher que convulsiona está grávida ou no puerpério, a gente vai considerar que é eclâmpsia até que se prove o contrário. Então, a gente vai manejar como eclâmpsia e depois, se for necessário, a gente vai investigar os diagnósticos diferenciais. Então, a princípio, todo mundo que convulsiona, a gente vai tratar como se fosse eclâmpsia. Mas, se a paciente, principalmente naquelas que já têm alterações prévias, já tem história de doença neurológica, ou tem uma história de alteração anatômica do sistema nervoso central, a gente tem que pensar em outras coisas. A epilepsia é uma causa comum também. Muitas mulheres, quando engravidam, tendem a abandonar de forma abrupta, né, os antiepiléticos, e aí acabam ficando mais suscetíveis a ter crises durante a gestação e também no puerpério. Também podem acontecer hemorragias intracranianas, tromboembolismo cerebral, o feocromocitoma, que é uma causa mais rara, distúrbios hematológicos, como púrpura trombocitopênica trombótica. O lúpus pode ter também sua primeira manifestação na gestação, síndrome anticorpo antifosfolípide. Pode acontecer também em casos de intoxicação hídrica ou no estado hiperosmolar. Pode acontecer nessas pacientes que ficam usando ocitocina por muito tempo em altas doses, pode acontecer intoxicação hídrica. Pode ser por uremia, distúrbio metabólico, como a hipoglicemia, sempre importante pensar nisso, principalmente na paciente que está fazendo uso de insulina. Alguns distúrbios também hidroeletrolíticos, hiponatremia, hipocalcemia. Algumas alterações anatômicas, como tumor cerebral, algum defeito congênito do sistema nervoso central. Intoxicação exógena, tanto por drogas lícitas quanto ilícitas, quanto por medicamentos, e também a síndrome de abstinência. Causas infecciosas, como meningite e encefalite, e uma causa que é exclusiva do nosso grupo de interesse, que é a embolia do líquido amniótico. Então, o que seria a eclâmpsia por definição? É importante lembrar que a eclâmpsia é uma das manifestações mais graves e mais temíveis do espectro da pré-eclâmpsia, juntamente com a síndrome HELP, que é o que a gente tenta evitar quando a gente faz o diagnóstico da pré-eclâmpsia com critérios de deterioração clínica. Ela é caracterizada por convulsões tônico-clônicas, que eu já acabei de explicar como funcionam, mas também podem se manifestar com coma, mesmo sendo a primeira manifestação, e vão acontecer obrigatoriamente durante a gravidez ou no puerpério. A gente tem que pensar em eclâmpsia para todas, mas o que mais vai chamar a atenção, né, o grupo principal, são aquelas gestantes que não têm outras doenças que poderiam estar causando convulsão. Assim como as outras desordens hipertensivas, né, é uma causa frequente de morbidade e de mortalidade materna no Brasil. E das pacientes que são diagnosticadas com pré-eclâmpsia, com critérios de deterioração clínica, e que a gente não inicia o sulfato de magnésio, até 3% vão apresentar crise convulsiva pela eclâmpsia. E naquelas em que a gente começa o sulfato de magnésio, somente 0,6% vão apresentar uma crise convulsiva. O diagnóstico é predominantemente clínico, né? Acontece
crise convulsiva, tônico-clônica, pela primeira vez nessa paciente que está grávida ou no puerpério, e quando possível a gente descarta, né, os outros fatores causais, principalmente esses que são de rápida correção, como hipoglicemia, distúrbio hidroeletrolítico. A maioria dos casos vai acontecer antes do parto, e naquelas que vão convulsionar no pós-parto, é muito mais comum de ocorrer dentro da primeira semana. No puerpério tardio, vai ficando cada vez mais raro. Depois que uma paciente apresenta o quadro da eclâmpsia, o que a gente tem que fazer? Avaliação laboratorial, né? Caso ela ainda não tenha critério diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente vai coletar os exames para avaliar se ela tem mesmo pré-eclâmpsia e também para reconhecer as complicações, como a síndrome HELP e também a coagulação intravascular disseminada. Se depois que ela teve essa convulsão, o quadro clínico é bem típico, já era uma paciente com hipertensão gestacional, primeira convulsão, não recorreu depois do uso do sulfato de magnésio, a gente não precisa necessariamente de uma investigação complementar com exame de imagem. Mas se for um caso atípico, a paciente está recorrendo com vários episódios de convulsão, ou depois do pós-ictal ela apresentou um déficit neurológico, né, assimétrico, a gente precisa investigar, né, chamar a equipe da neurologia no serviço que estiver disponível e solicitar um exame de imagem que pode ser ou a tomografia ou a ressonância magnética, ou ambas, né, dependendo do caso. Qual que é a conduta na paciente que tem a crise convulsiva por eclâmpsia? A gente tem que lembrar que é uma urgência, é uma emergência obstétrica, na verdade, então o atendimento é imediato. A gente tem que monitorizar essa paciente imediatamente, manter a função cardiorrespiratória, manter a saturimetria dela, a oximetria, na medida que for possível. Controlar as convulsões e prevenir a recorrência. A gente vai começar o sulfato de magnésio de forma imediata. Se a gente identificar algum fator de acidose, de hipoxemia, a gente vai corrigir também. Se, junto com a crise convulsiva, tiver uma crise hipertensiva, a gente tem que atuar para controlar a pressão arterial também. E se ela ainda for gestante, não puérpera, depois da estabilização clínica, já programar a resolução da gestação. A gente tem que lembrar que o mais urgente não é parar a crise convulsiva. A gente tem que atuar para isso também, para parar e prevenir recorrência. Mas o mais urgente é manter a oxigenação materna e, dessa forma, tentar manter a oxigenação fetal também e minimizar o risco de aspiração. E como que a gente vai fazer isso? Aí eu coloquei os passos aqui. Primeiro, a gente vai manter a paciente em decúbito lateral esquerdo. Algumas pacientes, quando convulsionam, apresentam muitas secreções na cavidade oral, então a gente vai tirar essas secreções se elas estiverem muito aumentadas, e se for necessário, colocar um protetor bucal. Durante a crise convulsiva, é muito difícil pegar a saturação da paciente, né, por causa dos tremores de extremidades, então a gente vai administrar o 2 por máscara não reinalante a pelo menos 8 litros por minuto, o tempo inteiro. A gente vai recolher já as amostras de sangue e urina para fazer aquela primeira avaliação que eu falei. Vai começar o sulfato de magnésio imediatamente. Vai avaliar a pressão arterial e se ela estiver em crise hipertensiva, mas não estiver mais convulsionando e nem no pós-quital, a gente vai tratar com nifedipino por via oral. Se ela estiver convulsionando ou estiver em pós-quital com a via aérea não está térrea, não está segura, a gente vai fazer hidralazina EV. Vai colocar um catéter vesical de demora até para monitorizar a diurese, já que ela vai estar recebendo sulfato de magnésio, aguardar a recuperação do sensório e programar a interrupção da gestação, se for o caso. E aí a gente começar o tratamento medicamentoso. Primeira coisa é o sulfato de magnésio. A gente geralmente começa 4 gramas EV em bolos e depois a gente deixa a dose de manutenção 1 grama por hora em bomba de infusão contínua. Nos serviços em que não tem a bomba de infusão ou nos serviços em que não tem, por exemplo, um centro de tratamento intensivo e essa paciente precisa ser transportada, a gente vai optar pelo tratamento com sulfato de magnésio intramuscular, que é mais seguro para o transporte. Então, a gente vai administrar inicialmente 4 gramas EV em bolos, igual a gente faz no outro esquema, e junto 10 gramas IM, 5 em cada nádega.
E para manutenção, a gente vai fazer 5 gramas via intramuscular a cada 4 horas. Vamos supor que a gente fez já a dose de ataque e depois de 20 minutos ou menos, essa paciente apresentou uma nova crise convulsiva. A gente pode administrar mais 2 gramas de sulfato de magnésio em bolos, a gente já administrado 4, né? Aí faria 6. E a manutenção, ao invés de ser 1 grama por hora em bomba de infusão contínua, a gente vai fazer 2 gramas por hora. Se mesmo fazendo isso, ela continuar recorrendo com crises convulsivas, a gente pode fazer idantoína 250 miligramas, EV lento em 10 minutos. E em relação ao tratamento da crise hipertensiva que eu já tinha adiantado, a gente vai fazer o nifedipino, a gente pode fazer 20 miligramas a cada 20 minutos, e pode repetir, né, se a gente não tiver o controle da pressão arterial. Ou a gente pode fazer hidralazina, 5 miligramas EV a cada 20 minutos também, para fazer esse acompanhamento. Se a paciente não responde a essas medicações, a gente pode fazer nitroprusiato de sódio em bomba de infusão contínua, e aí tem que ser monitorizada, né? Uma medicação assim que exige uma titulação lenta, um acompanhamento mais rigoroso ainda. Então, talvez a gente tenha, na verdade, todas, né, tem contexto para serem enviadas ao CTI, mas nesse caso especialmente. A resolução da gestação tem que acontecer independentemente da idade gestacional que essa paciente está, depois da estabilização clínica, não é levar a paciente convulsionando para dentro do bloco para operar. Esperar estabilizar, fornecer O2, que as condições serão melhores tanto para ela quanto para o feto. Não tem contraindicação absoluta a induzir o trabalho de parto, mas o protocolo da Febraso traz que a gente tem que evitar uma duração muito prolongada da indução, eles até sugerem limitar a um período de indução de 24 horas no máximo. Se essa paciente, né, tiver indicação de cesariana, a gente vai aguardar aqueles exames que a gente solicitou inicialmente, confirmar, né, se ela não está evoluindo com uma síndrome HELP. Se estiver e a contagem de plaquetas for menor que 50 mil, a gente vai pedir coagulograma, vai indicar anestesia geral e não raquianestesia, vai repor plaqueta no ato cirúrgico, no nosso protocolo são até 5 unidades, 5 push plaquetas. A hemostasia tem que ser muito, muito cuidadosa e, dependendo do nível do sangramento, avaliar deixar um dreno. No pós-parto, a gente vai manter o sulfato de magnésio por 24 horas desde o parto, ou por 24 horas desde a última vez em que ela teve uma crise convulsiva. O controle da pressão vai ser rigoroso, a gente tem que evitar esses picos hipertensivos, mas a gente também precisa evitar a hipotensão pelo risco de prejudicar a irrigação cerebral. A gente vai manter um acompanhamento clínico rigoroso, informar tanto para o paciente, quanto para o acompanhante, quanto para a equipe, os sinais de alarme que as pessoas devem acionar o plantão imediatamente. E a gente tem que conversar com essa paciente sobre planejamento reprodutivo, sobre uma nova gestação, risco de recorrência, o que ela gostaria de fazer em relação a isso. Isso tudo é importante para a gente já definir o futuro reprodutivo depois dessa gestação. Então, como eu disse, a gente vai pensar inicialmente em eclâmpsia para todo mundo. O que é que vai me levar a pensar em outras coisas que exigem investigação adicional? Quando a mulher convulsiona antes de 20 semanas da gestação, é raro que seja eclâmpsia. Mas se a gente leva, né, se o nosso diagnóstico é eclâmpsia, a gente tem que pensar em associação com mole hidatiforme ou com síndrome de anticorpo antifosfolípide. Se ela tem crises convulsivas que não estão controlando com o uso de sulfato de magnésio, mas ela também retorna, né, depois do pós-ictal, sem déficits neurológicos, a gente tem que pensar em causas metabólicas, na intoxicação por agentes exógenos, ou na infecção, né, meningite, encefalite, até sepse, ou investigar se é ou com a paciente ou com o acompanhante história de trauma recente. É importante lembrar também que a gestação é um fator desencadeante para a púrpura trombocitopênica trombótica e também para a síndrome hemolítica urêmica, e os dois distúrbios podem se manifestar como crise convulsiva. E o lúpus pode ter a primeira manifestação na gestação, e entre aquele amplo espectro de sintomas, pode ser uma crise convulsiva. Então,
dependendo do quadro, da investigação que for feita, a gente pode chegar no diagnóstico primário de lúpus também. Se essa paciente tem alterações neurológicas persistentes, e aí ela também não responde bem ao sulfato de magnésio, a gente tem que investigar comprometimento anatômico. Às vezes, a causa inicial foi a eclâmpsia mesmo, mas gerou um comprometimento secundário que está mantendo as crises convulsivas. A gente tem que pensar em acidente vascular cerebral, uma lesão cerebral expansiva, encefalopatia tóxico-metabólica, púrpura trombocitopênica, como já falei, infecção do sistema nervoso central ou síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, que eu deixei em destaque porque foi justamente o diagnóstico da nossa paciente. E o que seria a síndrome da vasoconstrição cerebral reversível? Ela é uma condição muito rara, pelo que eu li, são cerca de 3 casos a cada 1 milhão de adultos. Ela geralmente é precedida por cefaleias de característica que são chamadas introvão ou introvoada. Elas começam de uma forma súbita, atingem o pico de dor em menos de 1 minuto e depois diminuem o pico de dor também. Podem acontecer várias vezes, vários episódios antes da crise mais grave. Acontece nos pequenos vasos, uma vasoconstrição arterial cerebral que é generalizada, geralmente autolimitada e irreversível, por isso o nome. Com o tempo, podem ser acometidos grandes vasos e é quando as pacientes mais manifestam sintomas. Ela geralmente é benigna, tem a vasoconstrição, resolve a vasoconstrição e a paciente não apresenta mais sintomas, mas em alguns casos podem ter complicações graves, como acidente vascular cerebral, síndrome de encefalopatia posterior reversível e hemorragia subaracnoide, que também foi o que nossa paciente apresentou. A síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, ela pode ser desencadeada por eclâmpsia, a maior parte dos casos documentados foi em gestantes ou puérperas, e também pode ser predisposta por certos medicamentos, agentes quimioterápicos, às vezes até fator externo, luminosidade, às vezes estresse, isso tudo pode ocasionar também. O diagnóstico, né, é clínico com base nesses fatores, mas corroborado também por um exame de imagem, o exame de escolha é a angiografia cerebral, e aí a aparência das artérias é descrita como salsicha em barbante, porque tem vários pontos de constrição. Como é reversível, autolimitada, às vezes o exame de imagem não tem alteração a princípio, e o manejo foi isso que a Ana já explicou, que a neuro explicou, deu, né, como orientação para o nosso paciente, evitar gatilho, controlar sintoma, evitar medicação que pode causar novas crises, manter o controle da pressão, e tentar tratar os sintomas associados, como eu falei. E aí, só dando um desfecho, nossa paciente está muito bem clinicamente, ela veio ontem na consulta do puerpério patológico, trouxe a curva pressórica, que está bem controladinha nos limites que a neuro orientou, e vai passar na consulta com a neurologia no dia 9/7. E essas foram nossas referências. Obrigada. Obrigado, Grazi e Ana. Foi uma apresentação bem completa, né? Vocês abordaram bastante aí o tema dessa convulsão. A gente entrou nesse caso porque houve uma dúvida quando a paciente apresentou a crise convulsiva, se era eclâmpsia de fato, porque ela estava com a pressão muito baixa, assim, estava muito próximo do normal, né? Eu acho que o máximo que ela fez foi 140/90. Então, eu já vi paciente convulsionário de crise eclâmptica com pressão de 140/90, mas é pouco comum, né? Então, gerou essa dúvida e ela fez esse exame de imagem que suspeitou dessa síndrome de vasoconstrição, que é um pouquinho diferente da PRES, né? A característica da PRES é mais edema cerebral e essa outra síndrome é mais essa vasoconstrição mesmo, que é vista na arteriografia. E uma das coisas que pode levar a essa síndrome da vasoconstrição é o uso de ocitocina. Então, como a paciente teve hemorragia pós-parto, e ela usou bolos de ocitocina, pode ser uma das coisas que desencadearam. Mas aí a gente fica na dúvida, será que ela teve
a crise da eclâmpsia e depois teve uma hemorragia cerebral, ou será que ela teve essa vasoconstrição? Então, foi um caso que gerou uma dúvida. De qualquer forma, eu pedi para as meninas enfatizarem que sempre que uma grávida tiver convulsão, assim, nessas condições, é sempre importante a gente dar o sulfato de magnésio, porque o sulfato de magnésio ele já vai exercer um papel de proteção do cérebro. Mesmo enquanto você está investigando outras coisas, ele, principalmente se for eclâmpsia, né, ele vai já protegendo o encéfalo para que ela não tenha crises reentrantes e não tenha perda de piora do quadro cerebral. Ô Grazi, pode parar de projetar a sua apresentação. Então, assim, protocolarmente, a gente deveria sempre dar primeiro o sulfato de magnésio e depois tratar a crise hipertensiva, né? Então, se a gente fica no plantão, a paciente chegou com crise hipertensiva, vou tratar a primeira crise ou dar o sulfato de magnésio? Então, inicialmente, a gente deveria dar o sulfato de magnésio, aí, enquanto o sulfato de magnésio está agindo, a gente vai tratar a crise hipertensiva. Então, isso é uma coisa que é bom os residentes terem sempre em mente, né? Mas isso é para o tratamento de qualquer eclâmpsia. No caso específico, a gente ficou na dúvida do que era, né? Se era eclâmpsia mesmo ou se foi um outro quadro que desencadeou, mas não impede de introduzir o sulfato de magnésio, que, sendo eclâmpsia, ele já vai estar protegendo o encéfalo. Mas, de qualquer forma, foi um caso que, felizmente, a abordagem foi adequada, no momento adequado, e a paciente vai sair bem, né? Era um feto que tinha alterações, né, mal formado, então o feto não sobreviveu, mas a mãe vai sair sem maiores consequências. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Professor, eu queria só parabenizar as meninas, a apresentação foi muito boa, assim, realmente é muito difícil, né, a gente pensar em alguma causa que não seja eclâmpsia, né, então sempre lembrar que a eclâmpsia não é um diagnóstico de exclusão, né, é o primeiro diagnóstico que a gente tem que pensar, e uma coisa que eu vendo, assim, mais o mundo afora, assim, depois da residência, o quanto que realmente a gente tem uma mão de sulfato de magnésio e as pessoas eu acho que tem muito medo do sulfato, né? Parece que as pessoas têm mais medo do sulfato do que de fato da eclâmpsia. Então, assim, até numa aula que eu estava dando para os residentes, a taxa de intoxicação por sulfato é em torno de 0,5% a 1%, assim. Então, realmente, a gente não precisa ter esse medo do sulfato, logicamente, fazendo esse acompanhamento clínico, mas isso que o senhor falou é muito importante mesmo, que a gente às vezes acaba esquecendo do sulfato, que talvez seja o principal nesse caso. O sulfato, ele não intoxica, assim, só intoxica se você dá errado. Sim. Ou em paciente que tem insuficiência renal, igual agora nós estamos com uma paciente no CTI que é dialítica. Então, nesse caso, o que eu orientei as meninas era para dar a dose de ataque e depois ficar monitorando pelo magnésio sérico as próximas doses, não ficar em bomba de infusão, porque essa é uma paciente que tinha chance de intoxicar. E eu só vi intoxicar pelo sulfato de magnésio 2 vezes. As 2 vezes foi porque o soro correu livre. Entendeu? Uma paciente abriu o soro para o soro correr mais depressa e a outra paciente, durante o transporte, o soro correu livre. E essas 2 vezes a paciente intoxicou. Mas fora isso, essas doses usuais que a gente usa, ainda mais se está bem monitorizado, não intoxica. E, logicamente, a eclâmpsia é muito pior, né? Então, a gente deveria usar mais liberalmente o sulfato de magnésio, não ter tanto medo. Foi uma boa observação essa sua, cara. Muito bem, gente. Mais alguém tem comentários? É um caso que a gente está... não vou dizer que a gente está acostumado a ver, mas a eclâmpsia é uma coisa mais comum. Nesse caso, a gente trouxe mais por essa particularidade de não ter a certeza se foi eclâmpsia mesmo. Mas é sempre bom também a gente relembrar esses aspectos aí do sulfato. Então tá, gente. Então, muito obrigado e até semana que vem. Até, abraço. Parabéns, meninas. Foi ótimo. Gente, parabéns, meninas. Foi muito bom mesmo.